acompanhasse a leitura, tá bom? Nós vamos estar ministrando aí, eu quero aí mostrar o tema, quero aqui abrir esse estudo com o nosso tema nesta manhã, que nós estaremos aí participando e dando estudo da palavra de Deus. Então nós vamos ali, a leitura nossa vai ser em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. E nós hoje vamos falar com o seguinte tema: um povo santo, tá bom? Assim como nós servimos a um único Deus, o Senhor também tem separado um único e exclusivo povo seu, um povo que é santo. Vamos então para a leitura, será aí projetada em sua tela a leitura bíblica do livro de Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo de número 15. Tito 2, 11, versículo 11 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Então, a leitura que nós fizemos nesta manhã é do livro de Tito, irmãos. E o livro de Tito, ele é um livro pequeno, é uma das epístolas do apóstolo Paulo, também chamado de epístola paulina, e, na verdade, é uma carta pessoal, ministerial, escrita pelo apóstolo Paulo em direção ao jovem pastor Tito. Esse jovem pastor Tito, ele era um gentio que se converteu. O livro de Gálatas, capítulo 2, verso 3, me mostra que ele era grego, ou seja, ele era gentio. Então, ele se converteu ao evangelho, ele não era judeu, ele se converteu, e logo ele recebeu essa grande tarefa da incumbência de estar cuidando desta igreja. Então, o objetivo desta carta de Paulo é que Tito dê continuidade ou termine aquilo que o apóstolo Paulo começou. E o propósito, desse livro é muito importante, porque, na verdade, irmãos, então é uma carta não é uma carta voltada para o mundo. Não é uma carta, um escrito como são os evangelhos, uma mensagem universal para a humanidade, mas é uma carta escrita à igreja, aquele que já conhece e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E o trecho que nós lemos, do versículo 11 ao versículo 15, ele nos traz bastante ensinamentos e trazem algo bastante interessante. E eu vou pedir agora que seja projetado novamente esse texto de Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, e nós vamos agora entender cada parte desta recomendação que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, tá bom? Nós vamos dar essa recomendação. Veja, olha que interessante. Vai falar sobre a graça tão difundida hoje. Vai falar sobre a graça. Perceba que o versículo ali, porquanto a graça de Deus, ela se manifestou, salvadora a todos os homens. Perceba que Paulo inicia aí a tratativa,
né, enfatizando ali a palavra graça. Então ele vai falar agora um pouquinho sobre a graça, que infelizmente, irmãos, ela é mal interpretada. A graça hoje, ela é sinônimo de libertinagem. A graça hoje, para alguns desconhecedores da verdade, em nome de uma graça barata, digamos assim, eles têm transformado o evangelho e as igrejas em um local em que você não precisa de nada, nenhum sacrifício espiritual da sua parte, nenhum compromisso, porque a graça te alcançou e, além disso, você não precisa de mais nada. Mas veja, olha que interessante. O que Paulo vai revelar o que essa graça faz? Qual é o objetivo dela, o efeito dela na vida do homem? Versículo 12. A graça vai o quê? Nos educa, ou educa-nos, para que, renegadas, né? Ou seja, você nega, você abandona a impiedade, e a graça vai te levar, vai te ensinar a abandonar as paixões mundanas. E convida, então, o que a graça vai fazer? Para que vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. Ou seja, em resumo também, de uma maneira santa, nós vamos ver a continuidade. Então perceba, irmãos, que a graça ela produz uma mudança na pessoa. Tá bem claro ali, ó. Ela faz você renegar as impiedades e as paixões que você tinha. As paixões da onde? As paixões que são mundanas, para viver de maneira santa, justa e piedosa. Olha o versículo 13, então. Paulo aqui vai dizer, para quê? Para que isso? Você então vai ter a graça, você vai viver longe das paixões mundanas, ou seja, de uma maneira santa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Olha aqui, ó, um pouquinho de unicidade aí, ó. Manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Quem é ele? Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo para Tito que o grande Deus e Salvador é Jesus Cristo. Então, essa graça que leva-nos a viver de uma maneira santa, versículo 13, por quê? Porque você deve viver em santidade, aguardando a volta do Senhor. Versículo 14, tá bom? O qual, então, é o objetivo de que Cristo morreu na cruz, o qual se deu por nós, a fim do quê? De nos remir, de nos afastar de toda iniquidade, ali, purificar, olha ali a palavra, ó, purificar, ou seja, santificar-nos, olha aí, está destacando, purificar, santificar-nos, né, para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Isso, sublinha aí, ó. Exclusivamente seu. Ou algumas traduções, um povo santo. E lá, ó, zeloso de boas obras. Então ele vai nos purificar. A morte na cruz do Calvário. Ela não é simplesmente, amados irmãos, para nos trazer o perdão dos pecados, mas a morte de Cristo para trazer um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Verso 15. O versículo 15 agora, ele vai nos mostrar, então, a orientação que o apóstolo Paulo vai dar, então, a Timóteo, aí dizendo, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Então veja, irmãos, aos pastores aí, ó, é nosso dever, o apóstolo Paulo está dizendo, ensinar. Está vendo? Ele diz, ó, dizer, exortar, isso significa incentivar e repreender também, com autoridade, não é de qualquer maneira. Grifa ali, por favor, a palavra autoridade, ó. Então, isso é autoridade. E aí vem aí um detalhe para a igreja. Olha lá, o que a igreja tem que obedecer? E ninguém te despreze, Tito. Olha lá, não te despreze, Tito. Ou seja, você não pode desprezar este ensino. Então, em resumo, estas são as orientações que o apóstolo Paulo está dando a Tito a respeito da igreja.
Então, em resumo, é um convite a viver de uma maneira santa, aguardando a volta do Senhor. Por quê? Porque na morte, na cruz do Calvário, Jesus comprou para si um povo exclusivamente seu. Agora, pense comigo. Se o povo é exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, pertence a Ele, então faz muito sentido as palavras do apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se nós, irmãos, descemos as águas em nome de Jesus Cristo, nós ali passamos agora a ser propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Então, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós agimos, as nossas escolhas, nós precisamos submetê-las à vontade de Deus. Porque agora você não é mais um povo pertencente à nação brasileira, simplesmente. Você não é alguém que pertence a esse mundo. Jesus até falou isso para os apóstolos. Você agora não é mais alguém que faz parte simplesmente de um time, de um clube, ou faz parte de uma associação. Não é. Você passa a ser parte do corpo de Cristo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E veja, se nós somos o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça que determina como deve agir, o que o corpo deve fazer. E veja que Deus sempre teve esse propósito. Deus sempre, Ele buscou separar, pensar no meio da humanidade um povo que é seu. Vamos ver isso em primeiro lugar no Antigo Testamento, essa separação que Deus fez de um povo seu. Vamos ler lá Levíticos, capítulo 20, do versículo 22 ao versículo de número 26. Levítico 22, verso 26. Acompanhe essa leitura que nós vamos fazer aí, que diz assim: Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não, esse versículo merece, um destaque. Guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumpri-os, para que eu não vomite, para que vos não vomite, isso pode falar, pastor Chara, não vos vomite, a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Ou seja, Deus fala, vocês estão indo habitar na terra, mas vocês precisam, guardar os meus mandamentos. Vamos ver o versículo 23. De Levíticos 20, verso de número 23. Não, olha lá, irmãos, aqui eu gostaria da sua atenção. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Por isso me aborreci deles. Então, a ordem para o povo de Israel, ela pode lá em cima, não andeis nos costumes. A ordem para o povo de Israel é que eles não devem andar nos costumes, tá bom? Da gente, nos costumes do povo que ele chamou, que ele escolheu. Veja que interessante, irmãos, essa questão de ter as suas próprias convicções, a sua própria maneira de andar. Verso 24. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, olha lá, que vos separei dos povos, ou santifiquei dos povos. Separar, santificar, tornar aí único. Olha o que Deus fez com o seu povo, separou ele de todo aquele costume dos povos. E verso 25 e depois o 26. Fazei, pois, distinção entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que arrasta sobre a terra,
as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Tá bom? Próximo versículo, o 26. Versículo 26. E aqui vem a ordem de Deus: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos, mais uma vez, dos povos, para serdes meus. Veja, irmãos, como fica evidente Deus separando ali um povo, dizendo que vocês não devem andar nos costumes deles. Mas será que isso é só no Antigo Testamento? Vamos ver no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5, e depois o versículo 9 e o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, versículo 9 e 10. Diz lá assim: também, o apóstolo Pedro escrevendo, também vós mesmos, como pedras que vivem, outras traduções dizem pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para serdes o quê? Então nós somos chamados agora, irmãos, para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quem diz que não precisa oferecer sacrifício mais? Olha aí, ó. Tá vendo, irmãos, como temos que conhecer a Bíblia? Não precisa mais de sacrifício. Sim, o sacrifício de oferta de animais, mas o sacrifício espiritual, sim, ó. Oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora o verso 9. Ó. Vós, porém, então nós, sois o quê? Uma raça eleita, somos agora um sacerdócio real, somos uma nação, não simplesmente uma nação, mas uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos irmãos, veja que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, na dispensação da graça, Deus continua separando para si um povo santo, um povo que não deve andar nos costumes do mundo, mas tem a sua própria maneira de caminhar. E perceba que tanto lá no Antigo Testamento, e aqui Pedro enfatiza bastante, ele fala sobre o sacerdócio santo. Ou seja, eu e você, com o nome de Jesus Cristo em nossa vida, né, batizados com o Espírito Santo, você passa a ser um sacerdote. Por quê? Você não precisa mais do sumo sacerdote para chegar a Deus. Agora você tem um acesso direto por meio de Cristo Jesus. Então você tornou-se um sacerdote, você pode interceder, você pode oferecer seus próprios sacrifícios. Então isso é bênção, isso é direito nosso. Porém, no mundo espiritual e como na vida, todo direito ele é seguido também de certas obrigações. O bônus é seguido do ônus, podemos assim dizer. Eu vou projetar para você agora como era o sacerdote. Então, veja aí na sua tela a imagem do sumo sacerdote, na qual Deus agora nos chamou, Deus agora nos colocou. Tá? Perceba, era uma vestimenta, né, bastante ornada, né, da maneira como eles se vestiam. E, obviamente, não estou te incentivando a andar com uma roupa assim pela rua, tá bom? Senão você vai chamar muita atenção. Mas você poderia copiar duas coisas dele aí. Primeiro, a modéstia na maneira de se vestir, né? O pudor. Mas lá na testa do sumo sacerdote, lá na cabeça dele, existia uma cobertura. Aquela cobertura tem um nome. Ela se chama mitra. E na mitra, bem sob a testa dele, existia ali, né, uma lâmina em ouro, não podia ser de bronze, nada, em ouro, escrito em hebraico. Traduzido é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então, irmãos, se santidade não fosse importante, por que ela estaria na testa do sumo sacerdote? Ela poderia estar, de repente, lá na orla do seu vestido, ou ela podia estar em outra parte, mas ela estava na testa. E mais, gravado
em lâmina de ouro, para ser dado a devida atenção. Então, qual que é a mensagem que o sacerdote levava sem falar nada? Ele nem precisava falar. Todo mundo olhava e já estava lá, né, estampado: santidade ao Senhor. E santidade, você já deve saber, significa separação. Ou seja, separado ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então você se separa para Deus, para fazer como Ele assim o quer. Tá bom? Então, como assim Deus quer a santidade operando em nossa vida? Vamos ver em que área da nossa vida Deus assim o quer. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 23. E depois 2 Coríntios 7, 1. Perceba, nós estamos te apresentando evidências bíblicas para você entender. Não estamos trazendo nada aqui de eu acho, me falaram ou alguém me contou. Mas a Bíblia está dizendo, olha lá, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui parar nesse versículo, deixa a projeção do versículo aí. Olha lá. Primeira coisa que nós temos que aprender sobre santidade, irmãos. Ela não é uma ação do homem. Ela não é algo que vem por um cumprimento de mandamentos, de obrigações que você luta para fazer. Olha lá. Quem que está santificando? Olha lá o início do versículo, isso. Ó. O mesmo Deus da paz vos santifique. Então, quem opera a santidade em nós é Deus. Através do que? A Bíblia diz, através do Espírito Santo. Ele diz, eu vos santifico pela palavra. E veja, não é santidade em alguma parte da vida. Olha ali, foi até bem grifado. Em tudo. Em tudo. E ali o apóstolo Paulo, isso, ó, em tudo. E o apóstolo Paulo vai explicar onde. Não, a santidade é só interior. Será que é só interior? Olha lá. E o vosso espírito, alma, isso, ó, espírito, alma e corpo. Então não é só o coração. Perceba que a ordem aqui é importante, tá? Ela é de dentro para fora. Ela começa no espírito, a santidade. Ela alcança sua alma e depois reflete no seu corpo. Mas é Deus que opera isso. Aqui está, esse versículo explica por que quando pessoas que fazem parte da igreja, elas seguem, né, a doutrina da igreja e quando elas desviam, a primeira coisa que ela faz, ela muda as suas vestes. Ela não usava maquiagem, já está usando maquiagem. Já está usando roupas que não têm pudor. Por que isso? Porque não foi Deus que fez isso nela. Não foi. Foi o homem. Ou ela fez ali para se submeter à igreja. Irmãos, quando Deus faz a obra de santidade em você, você pode viajar até para a lua e estar sozinho na lua. Você vai continuar vivendo de maneira santa. Com culto ou sem culto? Tendo contato com a igreja ou não? Morando numa ilha? Você vai continuar, porque foi Deus que vos santificou. E veja, essa santidade é de dentro para fora. Aqui é importante nós entendermos aqui. Dentro para fora. Se você santifica apenas o exterior, mas o interior continua impuro, Jesus repreendeu isso. Isso não é bom. Porque isso torna-se o quê? Um farisaísmo, torna-se uma religião. Ok? Se você purifica apenas o interior e não o exterior, quer dizer que a santidade que opera em você, ela não é tão feita por Deus a ponto de refletir o seu exterior. Perceba que Jesus já mostra isso em outras partes. Ó. Um coração feliz, ele aformoseia o rosto. Ou seja, o interior reflete no
exterior. Então, a santidade operada por Deus, começando pelo Espírito, depois pela alma e o corpo, ele vai se refletir no corpo, tá bom? Paulo também escreveu isso. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo também escreveu isso à igreja de Corinto. Uma igreja que tinha seus problemas aí. Observe lá a leitura. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos, santifiquemo-nos de toda a impureza. Aonde? Tanto a que opera na carne, como do Espírito. Aperfeiçoando. Grifa para mim ali a palavra, isso, toda impureza ali. Ó. Aperfeiçoando, embaixo ali, isto. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, olha aqui mais um aprendizado. A santidade não é algo que quando você se converte, ela vem da noite para o dia. Ela vai sendo o quê? Aperfeiçoada. Quanto mais você chega perto de Jesus, diz o livro de João, mais a luz dele vai mostrar os seus defeitos e você então vai corrigindo. Mas quem não quer se santificar e não quer mudar, fica longe de Jesus. Quem quer chegar perto de Jesus, a luz dele vai mostrando e você vai aperfeiçoando a santidade. Ou seja, a santidade é como uma escada. Você, dia após dia, vai subindo degraus. Você fazia alguma coisa, depois você não vai fazendo, e depois você vai deixando, você vai se separando ao Senhor, para ter a identidade de Cristo, ter o caráter de Cristo. E você vai passar a fazer aquilo, ou deixar de fazer melhor, aquilo que Cristo não faria se fosse você. Então, a santidade também, irmãos, ela tem níveis. Tá? Aquele crente que está mais tempo da igreja, que tem mais tempo de comunhão com Deus, ele já vai ter uma vida mais separada, já vai ter vencido alguns hábitos melhor do que aquele que iniciou. Mas, se você está há anos na igreja, há anos, e ainda luta com algumas questões de santidade na sua vida, quer dizer que essa obra ainda não foi completa, feita por Deus, porque ela vai se aperfeiçoando. Aí me preocupa o seguinte, aqueles irmãos que há anos atrás ele tinha certos cuidados e santificava, e quando você vê hoje ele está mais liberal, ele está mais descuidado com algumas coisas. Então, isso não está certo. Porque ela tem que ir aperfeiçoando. Ela tem que ir melhorando, levando você mais perto de Cristo. Então, de repente, você não assistia algumas coisas antes do início da sua fé. Mas agora você assiste e não vê problema. Deus mudou? Ou você que mudou? Ou você que não está mais se aperfeiçoando como um povo separado e único do Senhor? Então, perceba, ficou claro nesses dois textos no Novo Testamento, eu fiz questão de trazer o Novo Testamento na dispensação da graça, mostrando que a santidade, na mensagem do apóstolo Paulo, na mensagem aos gentios, ela também se aplica a nós, como a Tito, que era um pastor gentil. A santidade, corpo, ela também vai operar, mas principalmente e inicialmente, melhor dizendo, espírito, alma e o corpo. Ok? Mas eu vou citar agora, aqui nós vamos ver, 5 pontos em que é importante esse trabalhar da santidade. 5 áreas da nossa vida que é muito importante e que talvez são áreas mais sensíveis relacionado à santidade. Eu volto a dizer para você, amados irmãos, que Deus separou para si um povo santo, um povo diferente. E a primeira área da vida que Deus quer trabalhar e que é importante, e que talvez uma das 5, essas 5 sensíveis áreas de santidade, está em 1 Tessalonicenses 3, verso 13. 1 Tessalonicenses 3, verso 13, diz assim o texto bíblico da palavra de Deus. Você pode acompanhar a leitura? Olha lá. A fim de que seja o vosso coração. Olha lá, coração. Confirmado em santidade. Que coisa maravilhosa, hein? Então a santidade, uma área importantíssima, é o coração. O salmista diz: quem subirá ao monte santo do Senhor?
é aquele que é o quê? Limpos de mãos e puro de coração. Olha lá, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ou seja, a primeira área que você precisa santificar é teu coração. O teu coração, diz a Bíblia, que é da onde procede os maus pensamentos, procede o roubo, o homicídio, a avareza. Então, o teu coração, ele tem que ser santificado, separado a Deus. Por isso, o Senhor Jesus falou. Ele recita, né, lá no livro de Marcos, e nos outros evangelhos, mas o livro de Marcos é mais completo, né, o Shema judaico, lá de, né, o texto colocado lá em Êxodo. Então, ele vai trazer para nós, ele vai expor para nós, ali no Antigo Testamento, e vai estar nos colocando, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amará Ele o que? De todo o teu coração. De todo o teu coração. Então, você tem que estar separando todo o seu coração para Ele. Todo ele. Santificando a Deus, purificando, guardando dos maus pensamentos. O coração simboliza o pensamento. Guardando de palavras que vão descendo ali. Situações na sua vida, tá bom? Como assim foi escrito, né? Em que, então, relatado, amar a Deus de todo o seu coração, ok? Segunda área da nossa vida, muito sensível e que precisa de santidade, são os nossos lábios. Salmo 19, verso 14. Salmo 19, versículo de número 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor. Ali, ó, tá vendo? As palavras dos meus lábios. Ou seja, irmãos, nós não podemos com os nossos lábios proferir palavrões. Não podemos com os nossos lábios proferir palavras ofensivas. Palavras que são palavras que geram a sensualidade, palavras de malícia, brincadeiras que desagradam a Deus, porque o seu lábio, ele é santificado, como diz Isaías, uma brasa de fogo. Então também, não só o seu coração, mas também o seu lábio deve ser santificado ao Senhor. E veja que a Bíblia vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de pensamentos que não agradam a Deus, os teus lábios vão refletir isso. Mas você tem que se esforçar em guardar os seus lábios, tá bom? Você não deve, a Bíblia ela é muito rigorosa com relação a isso. Jesus disse: se da sua boca sair palavras frívolas, você vai dar conta dela. A Bíblia diz: se você chamar o seu irmão de tolo, né? Você poderá ser réu do fogo do inferno. Porque Deus fez tudo pela palavra. E Ele nos deu esse poder também. Então, nossos lábios têm que ser para abençoar. Os nossos lábios têm que ser palavras agradáveis. Para quem? Para o homem? Não. O texto diz agradáveis a Deus. As palavras dos nossos lábios é santificado para Deus. Então, brincadeiras, piadas, palavras obscenas não devem fazer parte do vocabulário de um povo separado, tá bom? Terceiro lugar que devemos nos santificar, as amizades. As amizades. E quando eu falo amigo, não falo colega. Há uma diferença. Colega é uma relação rápida, temporária ou oportuna. Por exemplo, teu colega de trabalho, teu colega de escola. Você vai ter um relacionamento não profundo, não uma comunhão. Mas estou falando sobre amizades. Veja 2 Coríntios 6, 14 e 18. O cuidado que temos que ter com as nossas amizades. Pessoas as quais nós temos comunhão com elas. Ou seja, que se assentam à mesa conosco.
2 Coríntios 6, 14 e 18. Podemos ler? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Perceba, olha lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, com aqueles, ou seja, que não crê, que não tem a fé. Você não pode haver comunhão ali, sociedade, né, com eles. Por quê? Porque você vai influenciar, você vai acabar imitando os seus hábitos, como Deus separou o seu povo. Olha o verso 15. O verso 15 vai nos advertir também. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre o crente com o incrédulo? Continuando até o verso 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porquanto nós somos, olha lá, nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. De quem? Dos ímpios. Separai-vos, ou seja, santificai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então, não é uma questão simplesmente de exclusividade de nós, né? Somos melhores, ou você que nos ouve, mas Deus nos chama a nos separar. Por isso Jesus falou, olha, os seus maiores inimigos, os principais inimigos serão seus próprios familiares. Porque a partir do momento que você começa a viver com Cristo e levar uma vida séria, compromissada de santidade, automaticamente algumas coisas você não vai mais compartilhar. Você não vai conseguir estar no mesmo ambiente. E se você está, isso não te acusa. E quando eu digo no mesmo ambiente, eu digo num sentido de festas mundanas, festas realmente voltadas à carne, sabe? Práticas ali de histórias, ou mesmo momentos, né, vendo imagens, coisas que não agradam a Deus, que levam à sensualidade, ao pecado, palavras profanas, isso não agrada ao Senhor. Então a Bíblia diz que nós temos que nos separar disso. Não quer dizer, obviamente, e o apóstolo Paulo depois adverte, que não devemos ter contato com essas pessoas, ou como eu disse, colegas. Porque senão, o apóstolo Paulo, nós tínhamos que sair desse mundo. Mas ele fala sobre isso, adverte, inclusive dos dentro da igreja, que dizendo ser irmãos, são defassos, mentirosos, idólatras. Ou seja, Deus ainda dentro da sua igreja, ele separa o povo seu que realmente leva santidade a sério, tá? Que leva uma vida realmente voltada ao Senhor. Então, nós precisamos escolher bem as nossas amizades. Já havia um velho ditado: me diga com quem tu andas e saberei quem tu és. Porque automaticamente a sua comunhão, a sua união, você terá que fazer concessões para ver essa união. E quando do outro lado não há alguém em que você está aí pensando em namorar ou casar, não tem a mesma fé, esta comunhão, ela não vai te fazer bem enquanto Deus não trabalhar na vida desta pessoa, tá bom? Quarto ponto de santidade que Deus nos adverte são os olhos. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 34 e versículo 36, diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu... Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Repara, né, ou perceba, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Ou seja, irmãos, a Bíblia está dizendo que os olhos é a candeia do corpo, é a porta da alma. Se os teus olhos estão vendo cenas, participando, né,
contemplando cenas que são impuras, isso não agrada ao Senhor. Então, meu cuidado, e aqui a minha advertência, temos que selecionar aquilo que colocamos diante de nossos olhos. Meu amado irmão, tome muito cuidado com filmes, programas que você coloca os seus olhos. Aonde há sensualismo, aonde há adultério, aonde há práticas contrárias a Deus, como a prática da homossexualidade, como há pecados sendo expostos, nossos olhos devem evitar todo este mal, senão todo o teu corpo ele passa a receber, né, as trevas. E perceba, quando Deus nos separou o povo para viver de uma maneira santa. E é simples você entender o que você deve assistir ou não. Você faz a pergunta para você mesmo. Se Jesus estivesse aqui comigo, ele estaria assistindo isso? Se Jesus estivesse aqui no meu quarto, eu teria coragem de assistir isso? De ver isso, essa imagem? E sempre o Espírito Santo ele vai tocar no seu coração, vai reprovar aquilo que você está vendo. Aí depende de você tomar a sua atitude. Amém? Último ponto da área em nossa vida sobre santificação. E é sobre o ornamento, sobre a nossa vestimenta. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Acompanhe comigo essa leitura. Da mesma sorte que as mulheres, aqui abre um parênteses também, né? Os homens, em traje decente, ou seja, decência, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, né? Vestuário caro. Verso 10. Porém, com boas obras, como e próprio as mulheres que professam serem piedosas. Nós não vamos poder se alongar muito aqui, mas perceba que nós enfatizamos que a santidade envolve o corpo. E quando se fala no corpo, se fala sobre a vestimenta também. Nós, a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. Então, em nós habita o Espírito Santo. Então, há também um cuidado de como temos que conservar este templo. E assim, da mesma maneira que você não gostaria de entrar num templo sem janelas, sem teto, todo feio, marcado, eu creio que também o Espírito Santo não gostaria de entrar num templo, né, em que ele é alvo, né, de sedução, é alvo de pecado pela maneira como se veste. A Bíblia diz que se o homem, e também aqui incluímos a mulher, olhar para um homem ou para a mulher e tiver desejos impuros, já cometeu com ela adultério. Ou seja, na visão de Cristo, o adultério ele já começa, ele já parte a existir, a nascer em nosso coração, quando nós olhamos para alguém e desejamos. E como esse desejo vai acontecer, desejos impuros? Quando a maneira que a pessoa se veste, falta pudor, falta modéstia, ou como diz Gálatas, uma das obras da carne, a lascívia. O que é lascívia? É sensualidade. É viver ou se vestir de uma maneira sensual, que vai atrair, vai gerar no outro o desejo. É normal que, infelizmente, algumas pessoas têm muita necessidade de atrair atenção para si. Algumas atraem atenção para si pela sua humildade, pelas suas boas obras. Alguns atraem atenção para si pela sua eficácia, pela sua inteligência, pelo seu bom trabalho. É uma pessoa que trabalha, então aquilo vai atrair. Mas algumas pessoas que não conseguem conquistar isso, elas partem então para a estética, porque ela precisa chamar a sua atenção. E junto da estética, muitas vezes a pessoa investe na sensualidade. É o que o mundo, o marketing hoje faz. Ele atrai aquilo. Não importa se aquela pessoa é inteligente, se ela faz boas obras, não. Mas o corpo dela, a aparência dela sensual, atrai a visão do homem ou da mulher, trazendo para si. Então, pessoas muito hoje, o mundo está investindo em sensualidade, né? Em fazer do seu corpo, né, um culto ao seu próprio corpo, trazendo então atenção para chamar a atenção. Isto é um perigo, porque nós devemos chamar a atenção para Jesus Cristo. A nossa vida, o nosso proceder,
a nossa maneira de ser não é para atrair atenção ao nosso corpo. Então, meu irmão, se você tem essa necessidade, que as pessoas fiquem elogiando, fiquem olhando para você, fiquem observando o seu corpo, você quer passar na rua e chamar a atenção, que pessoas comentem em você e façam elogios, né? E muitas vezes ainda querem elogios ainda das práticas aí sensuais, isso é um pecado aos olhos do Senhor. E esse é um problema sério hoje. Infelizmente, muitas igrejas têm abandonado os cuidados que deve ser tido com o templo do Espírito Santo. E me preocupa, espero que você que não está agora podendo congregar, que os princípios que Deus coloca em seu coração, você conserve mesmo dentro da sua casa, porque você é templo do Espírito Santo. Eu quero aqui deixar quatro diretrizes básicas para você se vestir, que se você seguir elas, você sempre vai estar respeitando a modéstia, tá bom? Nós vamos projetar aí 4 diretrizes básicas que vai te ajudar. São princípios, não são leis e regras. Primeira delas, se você tiver dificuldade para vestir uma peça de roupa ou desvesti-la, provavelmente isso não é modesto. Tá bom? Então, nesse estudo aqui que contempla isso, se você tem dificuldades para colocar uma roupa ou tirar ela, quer dizer, ela é apertada, você precisa de uma outra pessoa para fazer isso, obviamente isso não está passando pelo crivo da modéstia. Ela está demasiadamente apertada, tá bom? Você precisa rever isso. Pastor, mas eu agora na quarentena ganhei uns quilinhos a mais. Então a tua roupa também precisa acompanhar você, tá bom? Senão você passa aí a definir demais o seu corpo, chamando atenção para, o seu corpo, sobre as formas do seu corpo que leva o homem e a mulher, em especial o homem, ao pecado. Segunda diretriz, tá bom? A segunda diretriz, ela diz o seguinte, são 4 diretrizes bem interessantes sobre isso. A primeira delas, que nós passamos. Segunda, se você precisa se cuidar quando se senta ou se curva, provavelmente não é modesto. Então, se você precisa de um objeto extra para cobrir parte do seu corpo quando você vai sentar ou quando você vai se abaixar, é que a roupa que você está utilizando não está passando pelo crivo da modéstia. Terceira diretriz, você pode acompanhar na sua tela. Olha que interessante essa. Se as pessoas olharem para qualquer parte do seu corpo antes de olhar para o seu rosto, provavelmente aquilo que você está usando não é modesto. Ou seja, você usa uma peça de roupa apertada, transparente, degotada. Aquilo vai fazer que a pessoa, quando vai te cumprimentar, aquilo chama atenção mais do que o seu rosto. É porque provavelmente isto não está sendo modesto, tá bom? Não só na sensualidade, mas talvez se destacando demais. E como eu disse, a glória nossa não é nós nos aparecer, mas é o Senhor Jesus. Quarta e última diretriz de modéstia. Se alguém pode ver as partes mais íntimas do seu corpo ou um contorno delas sob o tecido, provavelmente não é modesto. Então, as partes íntimas do seu corpo, ela é reservada somente para você e para o seu esposo. Não deve ser compartilhada com mais ninguém. Então, por isso, a sua maneira de vestir também deve ser assim, casta. Ela deve ser de uma maneira que tenha pudor, para que não leve outras pessoas a verem, ou chamar atenção em partes que são íntimas, que são sua, reservada, que Deus deu para você. Veja que desde o Antigo Testamento Deus adverte isso, sobre a nudez, sobre esse cuidado, que o mundo hoje abandonou. Mas talvez você vai dizendo, mas pastor, todo mundo anda assim. Como eu ouço essa frase? Todo mundo faz isso. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos um povo santo, separado para o Senhor. Separado. Porque não adianta, irmãos, você querer... É como se você fizesse parte do exército e fosse para a guerra e você fosse o único que não quisesse usar o fardamento. Você fosse o único que não quisesse ter o treinamento, usar as armas que tem. Você não está fazendo parte desse exército. A partir do momento que você faz parte dele, você
utiliza os métodos, os meios e as práticas desse exército. É por isso que fazemos parte. Então, sobre essa resposta, e aqui estou terminando, que todo mundo faz, isso é normal, veja o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Acho que Paulo já estava preocupado com isso, né? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, ou seja, separado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E verso 2: e não vos moldeis, conformeis, adapteis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o povo de Deus tem a sua própria maneira de andar. Assim como o hippie, como o roqueiro, como o jogador de futebol, como cada um tem a sua maneira, nós temos a nossa maneira de andar, sobriamente, santificado e ainda de maneira apostólica, é o que Deus tem separado para nós. Porque se nós queremos nos adaptar ao mundo, nós nos tornamos inimigo de Deus. Se nós queremos nos moldar ao mundo, nós não devemos fazer isso. Nós devemos nos santificar para agradar a Deus, em nosso coração, em nossos lábios, em nossas amizades, nossos olhos e em nossa vestimenta. E são mais áreas ainda que não há tempo de tratar. Porque há uma advertência, então, de João. 1 João 2, 15 e 17. E estaremos aí encerrando com esta nossa última leitura. 1 João 2, 15 e 17. Olha lá. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, porque, olha lá, tudo que há no mundo. Então, a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Não foi Deus que inventou isso, mas procede o quê? Do mundo. Verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Permanece eternamente. Veja, queridos irmãos, olha o convite de Deus para nós não amarmos as coisas do mundo. Sabe, e o cristão não deve estar se moldando. O mundo muda suas modas, o palavreado, as práticas. O mundo passa a ter certa maneira de se vestir, de agir, das coisas que ama. Mas o cristão não. O cristão tem a sua maneira divina de andar, de caminhar, porque nós somos um povo santo, um povo separado. E oxalá que mais e mais pessoas Deus esteja rebanhando para como povo de Deus. Mas ser parte do povo de Deus, sim, somos alvo do amor de Deus, mas também precisamos andar de maneira santa, como o apóstolo Pedro escreveu: sede santos, disse o Senhor, como eu sou santo. Sede santo, sede separado. Nós somos sacerdócio eleito, nação santa, povo adquirido, diz ali, exclusivo do Senhor. Exclusivo do Senhor. Então, amados, não podemos continuar vivendo, andando, moldado pelo padrão do mundo. Nós temos o nosso próprio padrão, estipulado por Deus, pela sua palavra, de uma maneira santa, sóbria e modesta. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus possa, através do seu Santo Espírito, aperfeiçoar a santidade na sua vida, guardar, e que você possa andar em santidade, aguardando a volta do Senhor. Porque lá em Hebreus, está escrito bem assim, capítulo 12, versículo 14. Há uma advertência para mim e para você, que sem a santificação
buscai a paz com todos e a santificação e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade em si, ela não salva você. Ela não pode salvar. Porque como nós lemos, nós somos salvos pela graça. Mas a falta de santidade pode te condenar. Por isso, Paulo escreveu a Tito: a graça vos ensina a andar de maneira santa. Andar de maneira separada a Deus. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. A igreja de Grande do Sul, IPUB Grande do Sul, São Paulo. Campos Elíseos, cidade de Betim, Minas Gerais. Os amados irmãos mineiros, um grande abraço. IPUB Boas Novas, Manaus. IPUB Vila Oficinas, irmã Daniele, pastor Samuel. IPUB São Bento do Sul, pastor Josival Oliveira. Pastor Hugo do Rio de Janeiro, um grande abraço. IPUB de Colatina, olha que bênção. IPUB Alvorada Matriz, grande abraço, nossos irmãos gaúchos. IPUB de Brusque, Santa Catarina, Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Povo santo, nação eleita, povo adquirido do Senhor. Louve ao Senhor. Deus te abençoe. Mais tarde, às 19 horas, estaremos aqui reunidos num culto evangelístico. Irmão Alex Carge, o nosso pregador nessa noite. Não perca, vai ser uma grande bênção. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair. Cante conosco, você na sua casa agora. Se derrame na presença do Mestre. És fiel, Senhor, Sempre Deus. e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deus te abençoe. Você possa ter um excelente domingo na presença do Senhor. Até logo mais, às 19 horas, em nome de Jesus. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou